Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? O Atlético venceu, mas naturalmente o assunto é outro, né? O Odair Hellmann. Formação dos meus amigos da Atlético, que é um nome que tá mais próximo, que tá caminhando, que deve ser o próximo técnico do Atlético. E quando a gente vem falar de um assunto aqui, a gente vai estudar, a gente vai ouvir o Odair falando, a gente vai ver alguns trechos de jogo pra gente poder trocar ideia aqui de maneira mais embasada, né? A última coisa que eu quero é chegar aqui com vocês, por repetindo o que todo mundo tem pra falar. Não acho que seja justo com vocês. Então eu vou pedir pra deixar o like, se inscrever no canal. Link da Bplay tá aqui, lembrando que hoje é dia de final de Europa League, então a galera que gosta de fazer uma apostinha tem um prato cheio. O Odair Hellmann, retranqueiro ou não retranqueiro? E eu quero chamar a atenção para um fator do Odair, que ele fala, tanto no trabalho dele no Internacional, quanto no trabalho dele no Fluminense, quanto no trabalho dele no Santos. Ele define que foram trabalhos de reconquistar a confiança da equipe. E eu acho que isso é fundamental para o Atlético hoje. Essa experiência de entender que a capacidade competitiva da equipe tem muito a ver com o mental. Essa ideia que, porra, começa aqui pro pé executar. E eu acho que no final das contas é isso que o Atlético tá precisando. Um técnico engajado o suficiente em potencializar o campo, é óbvio, mas engajar o mental também. Não podia deixar de falar isso com vocês, porque no final das contas, acho que é algo que influencia muito até nesse papo que a gente vai ter sobre o fato dele ser retranqueiro ou não. E, assim, o que é o retranqueiro? Eu acho que essa pergunta é muito importante pra gente ter. O que é o retranqueiro? O retranqueiro é um cara que só se defende? O Odair não é esse cara? O retranqueiro é um cara que começa o seu jogo na parte defensiva pra depois pensar na parte ofensiva? O Odair não é esse cara? É um time que não sabe atacar? O Odair não é esse cara? Assim, tem até alguns cortes na internet, fácil de achar, na plataforma do YouTube, inclusive, do Odair deixando muito claro, eu não sou retranqueiro, nunca trabalhei por uma bola. E quando ele desenvolve, você vê muito mais sentido no que ele tá falando ali. Ele deixou muito claro. Eu tenho equipes com características X, eu preciso adaptar minha ideia a partir dos jogadores que eu tenho ali. Em muitos momentos, eram equipes limitadas que eu precisava estancar a ferida defensiva para depois pensar no ataque. Isso é ser um técnico retranqueiro? Eu não acho. Eu acho que ser um técnico retranqueiro é ser um técnico de poucas soluções ofensivas que teria só esse jogo de reativo e a única alternativa para jogar. Até porque o Atlético na Série B ele não entrou para ser esse time. O Atlético na Série B entrou para ser protagonista. O Atlético na Série B entrou para ter controle de jogo. Óbvio que no começo do trabalho, enquanto ele ainda estiver conhecendo os jogadores, talvez a gente possa ver um Atlético num bloco mais baixo, num bloco médio, fechando espaço. Mas conforme o tempo for passando e a gente for percebendo que o Odair entende a característica desse grupo, cara, não é um grupo para jogar lá atrás. Se você tem Esquivel, se você tem João Cruz, se você tem Zapelli, se você tem o Juliano, se você tem Patrick, se você tem Velasco, se você tem por Luiz Fernando, se você tem Isaac, se você tem Tevez, se você. Entende? O Atlético tem material humano pro Odair fazer algo que eu acho que ele ainda não teve oportunidade de fazer, que é esse time mais propositivo. O Atlético tem material humano pro Odair fazer o que ele. Eu acho que nunca teve material humano pra fazer. Que é esse time que controla jogo, que é esse time que domina. Mas é muito confortável pra mim saber que é um técnico que pode trazer uma noção defensiva maior pro Atlético, que aparentemente nem o João Correia nem o Maurício Barbieri conseguiram trazer. Hoje, pro Atlético, um técnico que dê um foco na defesa, ou que tenha pelo menos experiência em montar defesas fortes, é muito positivo. É muito positivo. A defesa do Atlético é uma bagunça, gente. A defesa do Atlético assim, talvez fonte dos nossos maiores problemas. Então, eu acho que a gente tem até a seguinte notícia boa. Se ele começar por um jogo mais reativo, eu vou contar um negócio pra vocês. A gente tem jogadores para essa transição rápida.
Eu acho que isso é uma grandiosa notícia. A gente tem jogadores pra correr, a gente tem jogadores pra ser tanto o arco quanto a flecha. Zapelli, João, Juliano, são jogadores que, pô, podem lançar bolas em profundidade. Aí você tem Isaac, você tem Tevez, você tem Luiz, você tem Velasco pra correr. Se você precisar ter um ataque mais posicional, acho que esses jogadores se adaptam muito melhor. Então, assim, eu não botaria a marca de retranqueiro por trabalhos que precisavam ter uma noção defensiva boa pra poder competir. E digo mais, com o material humano que o Atlético tem na Série B, talvez ele possa até ter um foco mais ofensivo. Mas se a gente for parar pra pensar de maneira humana e não de maneira atlético, que não é pensando na demissão do treinador, até pensando num retorno pra Série A, ter um personagem ali que saiba fazer um bom jogo reativo é tudo que a gente vai precisar. É tudo que a gente vai precisar. Então não tem essa de retranqueiro não, valeu? Tamo junto, forte abraço, herói, tchau, tchau, forte abraço.